Amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você toda noite debate, ou pelo menos tentamos debater alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Como todos estão acostumados, recebemos aqui toda noite um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar aqui com o Lauro Andrade, ele que é do Instituto Brasil Verdade, esta organização, esta ONG, né, podemos chamar assim, depois o Lauro vai explicar melhor depois do intervalo, que vem fazendo um barulho danado em Guarujá, depois que divulgou os resultados de um levantamento da atuação da Câmara Municipal de Guarujá. Mas não é só isso que o Instituto Brasil Verdade faz, não. Também planta uma boa parte, uma boa semente de cidadania, que você vai conhecer já já, logo após o intervalo comercial. Fique com a gente que é rapidinho. Olá, amigos, voltamos então para a entrevista, como eu falei no início, com o Lauro Andrade, ele que é do Instituto Brasil Verdade. Aqui eu primeiro já dou boa noite, agradeço pela presença, Lauro Andrade. Boa noite, Valdir, eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui mostrando o nosso trabalho e parabenizo desde já você pelo programa, pela forma inteligente qual você desenvolve e dirige o seu programa. Lauro Andrade, que não fique assustado, é o mesmo Lauro Andrade que apresenta o programa Universo Ambiental. Não, ambiente social, me perdoe, desculpa. Não, é que você faz um programa tão complexo e diversificado, universal, que eu acabei confundindo com o nome, mas é um programa na TV Guarujá, nossa emissora co-irmã, um programa também dirigido com bastante talento, a quem, logicamente, parabenizo. E também, a gente vai aprendendo com o Valdir. Imagina. E também com esse trabalho no Instituto Brasil Verdade, que eu já queria logo de antemão que você explicasse para o telespectador o que vem a ser o Instituto Brasil Verdade. Tem verdade nesse Brasil ainda para um tem, cada um tem a sua verdade, né, Valdir? O Instituto Brasil Verdade, ele foi fundado em 2005. Em Guarujá ele chegou em 2007 para 2008, com foco na educação para a cidadania. Né? A cidadania é um assunto, um tema abrangente. Então, dentro da cidadania, nós temos uma linha de atuação que é a educação política, principalmente em anos de eleição. Então, o Instituto ele é composto por jornalistas, sociólogos, professores, educadores, que desenvolvem esse trabalho no Guarujá e em outras cidades também. De lá para cá, a gente vem fazendo um trabalho de educação política, de palestras, em escolas, ONGs, empresas, entidades filantrópicas, onde a gente é chamado. Desenvolver a cidadania numa cidade de contrastes sociais como Guarujá, onde nós temos o ápice da riqueza e o inferno da miséria, é uma atividade até inglória, né, vamos dizer assim. É difícil, é árduo, mas é único. Não existe outro caminho se não for esse, né? Se não for a educação. Eu costumo falar que o Guarujá ele é o Brasil em miniatura. Certo. Nós temos uma pequena parcela de população que vive sem nenhuma carência, certo. E uma grande massa que vive em carência absoluta. Nós temos 40% aí na cidade numa situação de pobreza extrema. E você falar de cidadania para aquele que tem fome é complicado. Exatamente. Né? Você falar, olha, o que é a democracia, o que é a cidadania, olha, é preciso participar. Para aquele que mal consegue se alimentar e não tem o básico, que é uma casa de qualidade, num lar, uma qualidade de vida mínima, é delicado. É delicado. A cidadania aí entra em segundo plano. Mesmo que esses dois extremos estejam distantes, o exercício da cidadania e a necessidade de comer, uma coisa está sempre ligada na outra, logicamente. Sem dúvida. Esse é o papel do Instituto, então. Conscientizar as pessoas o quão importante é o exercício da cidadania. Não, sem dúvida, porque o que é cidadania, né? Se a gente parar para prestar atenção. Cidadania, você tem que ter uma boa qualidade de vida que está ali com um saneamento básico. Você tem que ter, digamos assim, energia na sua casa. Você tem que ter um lugar para morar digno. Certo. Você tem que ter, minimamente, uma rua asfaltada. Se você não tem nada disso, você automaticamente perdeu a sua cidadania básica. Certo. Né? E onde é que está essa cidadania básica? Como é que você constitui isso? Como é que você consegue? Na hora do voto. Certo. Não só do voto, na hora do voto, mas também após o voto, que é a participação, é o acompanhamento. Claro.
E como que o Instituto atua na prática, Lauro? Em escolas, como é que é isso? Na prática, no caso de palestras, tá? No caso de palestras, nós temos um número determinado de agentes de cidadania, e esses agentes vão para as escolas, eles vão com palestra falando sobre participação social, sobre democracia e voto consciente. Tá? Dentro da escola, falando sobre educação, né, na escola, nós realizamos concursos, por exemplo, agora nós tivemos realizamos aqui em Guarujá, inclusive, que foi o Eu Voto Consciente, mas devido à Copa nós pegamos um tema, que foi eleição é que nem futebol, tem que ter seleção. Nós fomos para as escolas, durante a palestra, né, o agente, ele sorteava a bandeira da Copa do Mundo, corneta, né, vários brindes, a criançada participa, os adolescentes vão participando. No final da palestra, ele constitui ali uma redação, e no final da redação, o Instituto, junto com o Voto Consciente, escolheu ali as melhores redações para fazer a premiação. E aí houve a premiação de uma camisa oficial da Seleção Brasileira, de troféu simbólico. Criou-se um elo ali, uma coisa do momento, a Copa do Mundo, sim, com a questão da cidadania. Sim. Você faz essa junção porque é algo que chama atenção. Né? É difícil você ir para a escola falar de política quando a classe política está tão desacreditada. Né? Nós temos hoje, infelizmente, uma classe política que caiu no descrédito da sociedade, até que, de repente, proposital. Porque não é interessante, para alguns, que a população se aproprie né, do tema política, do tema participação social. Senão depois não vai querer mais uma cesta básica. Não vai querer mais. Não vai trocar uma cesta básica por um voto. Né? Ele precisa ter conhecimento para isso. Claro. Né? A gente precisa colocar luz em cima disso. Né? Como é que funciona o sistema eleitoral, como é que funciona a política. E nisso todos ganham. Ganha a sociedade e ganha também a classe política. Claro. Então o que acontece? A gente vai para a escola, faz esse tema. O bacana também é que a gente detecta ali futuros líderes. Ao contrário do que muitos pensam, olha, a juventude não quer saber de nada, a juventude é alienada, a gente detecta naquele momento garotos, garotas que gostam do tema política, que se interessam, que desejam ir à Câmara, que desejam conhecimento, e ali você vai detectando, e você vai contatando, e você vai encaminhando para que participe a uma Câmara, para que participe também como agente de cidadania. É um trabalho muito bacana. Isso na escola. Nas ONGs a gente cria fóruns de cidadania, com discussões também sobre temas, associações comunitárias também, e muitas vezes até empresas, viu? Nas empresas? Nas empresas também. Muitas são as empresas que, principalmente ano eleitoral, chamam o Instituto, chamam o Voto Consciente, para que tenha palestras sobre educação política. Isso já é um movimento alvissareiro, né? As próprias empresas se dedicando ao ensino de exercício da cidadania, né? Porque é interessante, né, Valdir? A gente começa a mudar o paradigma da manipulação, aquela coisa de que o cidadão não pode ter informação, não pode ter educação. Isso muda, isso vai mudando. Então, é claro que é lento, porque toda mudança de paradigma é lenta. Mas é um processo formidável, claro. Porque você vê o cidadão se emancipar. E é importante também, a gente até aproveitar para deixar claro aqui, Valdir, que todo trabalho, todo processo, ele é suprapartidário. O nosso objetivo é emancipar o cidadão para que ele se descubra como ator, claro. Para que ele se desenvolva e ele mude a sua própria realidade. Claro, não é para influenciar a escolha. Não, de forma nenhuma, porque seria contraditório ao nosso objetivo. Porque da mesma forma que nós não queremos que esse cidadão seja manipulado por outros, também não queremos que seja manipulado por nós. Exatamente. E também não queremos que a cada ano a gente precise voltar lá, porque senão é um círculo que não acaba. Claro. Né? A gente não quer criar um círculo vicioso, mas virtuoso, aonde você descubra novas lideranças, crie novos multiplicadores e eles vão se emancipando. Claro. E ali você vai criando nova realidade dentro daquela sociedade. Você falou que nesses encontros acaba sendo possível, por exemplo, localizar ou identificar possíveis lideranças. Sim. É fácil ingressar no movimento, no Instituto e participar do Instituto? Sem dúvida nenhuma, a gente está sempre aberto. Para qualquer pessoa, a gente exige isso, que não tenha um vínculo político, que não leve bandeira. Político que a gente diz partidário, né? Política todos nós fazemos, mas não política partidária.
Mas é super simples, a pessoa entra em contato com a gente por telefone, por e-mail, e aí ingressa no movimento também. Tá certo. O Lauro, os movimentos da juventude, principalmente da juventude do ano passado, em junho do ano passado, foram talvez um divisor de águas, aí, o mais recente divisor de águas que a sociedade civil presenciou nos últimos tempos. Você acha que é possível que isso se reflita nas eleições desse ano? Ou que o Instituto, por exemplo, já sente algum reflexo de alguma mudança de comportamento da juventude após esses protestos? Olha, Valdir, é claro que o que a gente fala aqui, somente sobre manifestação, é uma opinião pessoal e não significa a verdade. Até né? hoje ninguém conseguiu fazer uma leitura exata daquilo. Tá para nascer aí um cientista político, alguém que conheça ao extremo para justificar o que aconteceu. Então, aqui é uma opinião minha, que não significa que seja a verdade absoluta. Mas foi, como você falou, um divisor de água, sim. Pode ser que reflita e pode ser que não. Porque em junho nós vimos um movimento meio que espontâneo, onde a juventude, a sociedade foi para a rua. Eu, particularmente, fiquei emocionado. Você vê em São Paulo, na Sé, você está na Sé e aquela praça inteira lotada, gritando por participação social, questionando o governo. É fantástico. Metrô cheio, Guarujá se manifestando. É lindo, nós nunca vimos isso na cidade de Guarujá. Não é? Agora, depois disso, o que aconteceu? E aí eu coloco um ponto de interrogação no que está acontecendo hoje. A gente vê uma mídia gritando que não vai ter Copa, agora muda para que não vai ter Hexa. A gente vê e viu partidos políticos, né, tentando tirar proveito de algo tão genuíno, tão bonito, que saía ali do seio da população, até meio que denegrindo e maculando ali a imagem do movimento. E hoje eu me questiono isso. O que se tornou esse movimento? Se tornou uma briga política de sindicatos, de partidos, ou ainda está a população participando? E teve todo esse desvio de objetivo que foi gerado principalmente pela participação dos mascarados, dos black blocs, que acaba criando uma animosidade com a população, né? O sujeito que vai para depredar e vai mascarado, a população acaba não aprovando mesmo. Não aprova de forma nenhuma, até porque a gente não sabe de onde sai esse sujeito mascarado. Às vezes é até provocador, né? Você entende? Justamente para denegrir o espírito da manifestação. Lógico, você coloca meia dúzia de pessoas, infelizmente a população às vezes anda pelo instinto, você coloca meia dúzia de pessoas que fazem barulho, que quebram uma vidraça, quebram uma agência bancária e ali destrói tudo. Mas tudo bem, mas não era o objetivo central da nossa conversa. Sim. Agora nós temos um movimento também, o Valdir, pegando o gancho, que hoje, na sociedade brasileira, isso foi muito depois do ano passado, que é o manifestante e o militante de um clique. Então ele vai para a internet, ele coloca no Facebook, nas redes sociais, ele vai lá e participa da Avaz, e fala, olha, eu não quero que acabem com a Amazônia, coisa e tal, e ele fica só na internet. Entendi. E ali... É o que era antigamente o revolucionário de boteco. Revolucionário de boteco. Que ficava no boteco falando que ia acabar com o governo, entendi. E não sai daquilo. Então, talvez os próximos passos seja realmente a sociedade, eu acredito muito nisso, se apropriar da participação social. Certo. Isso seria salutar, a cidadania ao alcance de um clique, né? Vamos supor. Seria, se você parar para prestar atenção, a sociedade consegue colocar governo, tirar governo, fazer um recal político, ver o que quer, pela internet, pela rede social. Agora, mesmo com toda essa multiplicidade de informação na internet, aí que é delicado e é necessário que o internauta, aí no caso, busque uma informação mais segura possível, né? Porque também tem muita mentira na internet, né? Também. Tem muita coisa fantasiosa, né? Basta ver o caso da vítima do Morrinho, da dona de casa Fabiane no Morrinho, que foi vítima de uma irresponsabilidade divulgada pela internet. Né? E compartilhada e curtida. É trágico. É trágico porque é o lado negativo. Na internet ela não é nem boa, nem ruim. Ela é neutra. Desde que tenha responsabilidade. Agora você tem que ter responsabilidade no que você está fazendo. Agora, só para também fechar, de repente, a internet, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, há poucos anos atrás, arrecadou 1.600.000 assinaturas no papel, pelo ficha limpa, e 4 milhões, a Avaz, 4 milhões pela internet.
4 milhões de assinaturas. Então, a internet tem uma força muito grande. Mas essas 4 milhões foram entregues no Senado, no Parlamento, em Brasília. Então, nós temos que pegar, assim, as redes sociais e trazer ela para o mundo concreto. E usar para o bem, né? Para o bem. Você citou o voto consciente. O voto consciente é outra ONG, é outro movimento ou atua em conjunto com o Instituto Brasil Ele é uma outra ONG. O Voto Consciente ele foi fundado há 20 anos em São Paulo, um grupo de mulheres voltadas a acompanhar o Legislativo. Ele é uma outra entidade, é uma OCIP, e trabalha em parceria com o Instituto Brasil Verdade. Certo. E produz também palestras também da mesma forma? Da mesma forma, o Instituto, por exemplo, trabalha com a metodologia do voto consciente. Certo. Bom, eu queria começar, que a gente começasse a falar diretamente, especificamente, sobre o levantamento que foi realizado na atividade da Câmara Municipal de Guarujá. Muita gente ficou de orelha em pé, bravo com o levantamento, porque acabou dando uma média final, né, no levantamento. O Instituto Brasil Verdade utilizou critérios, a participação, a presença dos vereadores no plenário, nas sessões da Câmara, e a sua participação efetiva como legislador, ou seja, a quantidade, não só a quantidade, a qualidade dos trabalhos apresentados, é isso, né? Essa média final foi produzido um levantamento, uma estatística, e a média final foi de 4,5. Muita gente acha que foi até uma nota muito alta, viu, Laura? Muita gente já me fala uma nota muito alta. Os vereadores, por sua vez, alguns acharam bom, que ficaram bem na foto, e outros acharam ruim. O presidente da Câmara, por exemplo, em entrevista a um jornal da cidade, disse desconhecer a metodologia. Queria que você começasse a explicar o levantamento todo em si, o objetivo disso tudo, e a gente pudesse conversar aqui, esmiuçar um pouco este levantamento que mexeu com a Câmara de Guarujá. Finalmente alguma coisa mexeu com a Câmara de Guarujá. Um dos objetivos do Instituto, eu digo até que a nota em si é o de menos. É o de menos. O desdobramento, né, um dos objetivos nossos, é provocar discussão. Claro. A nota, quanto foi de cada um, o que fez, o que não fez, é um detalhe, né? É o que você falou, finalmente alguma coisa aconteceu. A gente precisa discutir, claro. A gente precisa colocar luz em cima das coisas, né? Colocar luz em cima do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Agora, mas vamos lá, como é que começou o levantamento? Há um ano e meio atrás, foi criado uma metodologia entre todos os núcleos do movimento Voto Consciente, foi criada uma metodologia de avaliação do Legislativo, que eu prefiro chamar de acompanhamento. Tá? Dentro dessa metodologia, o que o Instituto fez? Junto com o movimento Voto Consciente, em várias cidades, foram dados cursos sobre esta metodologia. Entendi. Então, o Humberto Dantas, que é cientista político, ele foi em várias cidades, algumas conosco, para divulgar essa metodologia. Entre essas cidades está a cidade de Guarujá. Em maio, um dia antes do Dia das Mães, inclusive um sábado, nós tivemos uma média de 80 pessoas na Câmara Municipal durante todo o dia de sábado. Utilizando o espaço da Câmara, né, o plenário. Ali foi mostrado alguns vereadores que estavam presentes, a sociedade geral e até mesmo alguns assessores, principalmente assessores de vereadores. Como é que funcionaria o acompanhamento do Legislativo? Certo? Então houve um curso maravilhoso, por sinal, eu fiquei muito feliz, porque durante todo o dia de sábado, a Câmara ficou lotada, o curso foi no plenário, e a Câmara ficou cheia. O pessoal saiu para almoçar, voltou. Então nós vimos um resultado, num sábado, véspera do Dia das Mães. A partir daquele momento, um grupo de pessoas resolveu acompanhar o Legislativo, evidentemente com o apoio e a coordenação do Instituto Brasil Verdade e também do Movimento Voto Consciente. Correto. Ainda em maio de 2013, nós tivemos uma reunião com o IBV, o Voto Consciente, e o Grupo de Cidadania, que é um grupo da Igreja Católica aqui de Vicente Carvalho. É uma reunião com o presidente da Câmara, Marcelo Facione. Entregamos o livro, né, um formato encadernado, uma apostila, sobre a metodologia, conversamos. Ele ficou, inclusive, com a sua assessoria de xerocar e distribuir para os vereadores, tenho certeza que fez isso. Mas o que acontece? A gente fica pensando assim, que
que é muita ação para o presidente da Câmara. E, de repente, né, ou esqueceu, ou não sei, né? Porque, assim, é um livro que não é um livro pequeno, né, que dá trabalho. E ali já era explicado e esmiuçado todo o procedimento que seria realizado. Todo o procedimento que seria realizado. De lá para cá, o grupo veio acompanhando. Nós poderíamos ter escolhido divulgar um levantamento daqui a 3 anos, antes da eleição, por uma questão de já informar mais uma vez a Câmara do que estava sendo feito. Optamos por fazer esse levantamento até que básico, já agora, né? E divulgamos dentro da Câmara com cartaz, mais uma vez solicitamos o espaço da Câmara para divulgar o levantamento. Então, assim, eu imagino, eu não vi essa matéria do presidente, mas ele deve ter esquecido, eu imagino que foi isso. E como que foi o levantamento? O grupo ia em toda a sessão da Câmara? Em toda a sessão. E anotava e ficava com... Então, o grupo vai toda terça-feira, faz o levantamento, faz as anotações, mas o bacana da Câmara do Guarujá é a transparência. Isso é claro que há muito que andar ainda, mas a transparência do site da Câmara, por exemplo, do Guarujá, ele disponibiliza os dados para você fazer qualquer tipo de informação, ter qualquer tipo de informação e fazer qualquer tipo de levantamento. Já é um dado positivo. Extremamente positivo. Nós trabalhamos em outras cidades que nós não temos isso. Né? Então eu me sinto assim, até honrado, porque o Guarujá ele tem certas famas, né? Aquela coisa da política que não anda. E, de repente, o grupo que está fazendo auditoria, que está fazendo levantamento, fala, não, Lauro, o Guarujá é uma delícia para trabalhar porque você vai buscar as informações todas pelo site. Então, é legal deixar isso claro também, que apesar de haver um grupo do Guarujá acompanhando a Câmara, todo o material colhido foi feito uma auditoria por pessoas que sequer conhecem o vereador. Entendi. Né? Existe um corpo técnico coordenado pelo próprio Humberto. Os critérios foram escolhidos para as câmaras serem avaliadas, e foi feito o levantamento. Correto. Então, é algo muito técnico, mas eu gostaria também de registrar isso mesmo. A Câmara, para você que está em casa, está aí acompanhando, eu quero saber o que o meu vereador fez. Não precisaria nem de levantamento, se tivesse a participação do cidadão. Basta entrar no site da Câmara, vai em proposituras, coloca a data, o nome do vereador, você busca tudo. Aparece a relação de tudo Aparece a relação. que ele fez. Muito prático. No final das contas, todo o levantamento, todo o estudo foi baseado com dados fornecidos pela própria Câmara. Pela própria Câmara. Ninguém inventou nada. Não, de forma alguma. Não há possibilidade nem subjetivamente. Não. Nem subjetivamente. O que se utilizou foram os critérios estabelecidos pelo Eduardo. Pelo Humberto. Pelo Humberto. Com base nos critérios estabelecidos. Certo. E os dados informados pela Câmara. Tá certo. Lauro, nós vamos fazer um pequeno intervalinho. Lógico. E continuar falando sobre esse estudo do Instituto Brasil Verdade e sobre as possibilidades que isso o estudo tem como objetivo, que é despertar na população essa necessidade de consciência. O programa Sociedade faz um pequeno intervalinho, mas fique conosco que é rapidinho, voltamos já. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o Lauro Andrade, ele que é do Instituto Brasil Verdade, um instituto que, juntamente com o movimento Voto Consciente e com base aí em critérios técnicos estabelecidos com antecedência, aí, com vistas ao exercício, à divulgação e à necessidade de chamar as pessoas para o exercício da cidadania, realizou, junto aos 17 vereadores da Câmara Municipal de Guarujá, um estudo sobre a sua atuação neste que foi o primeiro ano de seu mandato, que foi o ano de 2013. Como eu falei no primeiro bloco, no cômputo geral, com base nos critérios estabelecidos, foi estabelecida uma média final de 4,5. Como o Lauro disse, a média final é o que menos importa. O que importa aí é o exercício da cidadania e esse chamamento das pessoas, porque como elas podem fiscalizar o seu próprio vereador. O próprio finalzinho do primeiro bloco, o próprio Lauro já estava falando que a própria Câmara tem o instrumento necessário para que você fiscalize, né? Você pode entrar no site e verificar toda a produção do seu vereador. Foi isso, basicamente, que o Instituto fez
e acompanhando as sessões. E colocou no papel. A diferença é que o Instituto ele colocou alguns critérios que é questionado, às vezes, por alguns vereadores, e é normal, isso acontece em todas as cidades. Né? O Instituto colocou alguns critérios e encaixou as ações do vereador de acordo com aqueles critérios. Agora, só sobre a média, o Valdir, o que acontece? O Instituto ele optou por não divulgar, no primeiro momento, o nome dos vereadores em si, quanto cada vereador ficou com tal nota. Por quê? É a primeira vez que a avaliação é feita, primeiro mandato de muitos vereadores. Então, a nossa ideia é ir trabalhando em parceria, em conjunto, para que as coisas aconteçam realmente. Porém, a última matéria, o que a tribuna, e talvez isso tenha dado um pouquinho mais de polêmica, o que a tribuna fez? A tribuna fez uma média de todas as notas. Ela somou todas as notas e dividiu por 17, que deu ali a média de 4,5, e houve a publicação de uma nota 4,5 para toda a Câmara. Mas no relatório, tem gente que fala assim, Lauro, não encontrei a nota média. Não, você não vai encontrar, porque não foi o Instituto que colocou assim, olha, a nota da Câmara é 4,5. 4,5. Nós colocamos a nota, em média, por cada vereador, sem citar o nome, para evitar já qualquer tipo de conflito. Né? Mas aí a imprensa é imprensa, né? E no jornalismo é legal, né? Quando a gente encontra um número assim para falar. Não é? Vai no exato. Né? Os critérios, por exemplo, produção legislativa de impacto. O que vem a ser uma produção legislativa de impacto? O que é a produção legislativa de impacto? Que é somente um critério. Ela tira o que é poda de árvore, o que é limpeza de rua, tapar buraco. Que é o tipo do chover no molhado. É chover no molhado. Então ele tira tudo isso e coloca uns projetos que têm impacto na sociedade. Né? E aí tem vereador que fala assim, mas foi divulgado que eu não tive projeto. Não, não teve um projeto de impacto. Teve outros projetos, teve indicações, mas não um que realmente desse algum impacto na sociedade. Nesse quesito, produção legislativa de impacto, por exemplo, acho que não tem problema da gente divulgar. Não, o relatório está na internet. O vereador Givaldo do Açougue, por exemplo, é um campeão, vamos dizer. Ele se destaca bem em projetos, o Val parece-me que se destaca também em projetos. Mário Lúcio. Mário, quem mais? Nelsinho Filho, Nicolás e Gilberto Benzi. Também. Não, é que eu estou... tá certo. Gilberto Benzi, Givaldo do Açougue, Mário Lúcio, Nelsinho Filho, Nicolás e o Val Advogado. O Advogado. São os projetos. Então, assim, é interessante a gente colocar, Valdir, que a Câmara do Guarujá, a gente percebe que tem bons projetos. Não é? A gente não pode, assim, também diz o seguinte, que quem amaldiçoa as trevas não acende uma luz. Né? Não dá para dizer, olha, tudo é ruim. E também não dá para dizer que tudo é bom. Claro. Então, quem vai buscar projetos na Câmara, no site da Câmara, vai encontrar projetos bons. Eu não imprimi, eu não trouxe, por exemplo, projetos de 2013. Mas a gente estava fazendo um levantamento, por exemplo, dos projetos de 2014. Dizer também o que é projeto bom, relevante e o que não é subjetivo. Por isso que é interessante. É bom para mim, mas não é bom para você. Né? O que é bom para mim, você me perguntou, o que é verdade, né? Claro. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião do que é bom ou não bom. Mas, por exemplo, a gente pega agora em 2014, teste do pezinho, que é do Nelsinho, é um bom projeto. Claro. Que mais aqui, ó? Sistema de segurança bancária também é do Nelsinho, é um bom projeto. Claro. Tem outro, projeto que valoriza consumo de orgânicos, é um bom projeto. Claro. Esse agora das mulheres, dos ônibus, que acho que é do China. Elas podem descer em qualquer ponto, É um bom projeto. Exatamente. Quem mais? O Benzi agora tem um outro projeto que fala sobre os quiosques distribuírem sacolas para evitar a poluição da praia. É um bom projeto. Não precisa nem pensar muito, é uma coisa legal para a cidade e é um bom projeto. Relevante. É relevante. A gente não pode falar assim, é uma Câmara que não atua. Não, é uma Câmara boa. A gente estuda outras câmaras, vê bons projetos, vê uma Câmara atuante, mas também tem outras arestas que precisam ser colocadas. Outro critério, presença no parlamento. Nesse está todo mundo bem. Está todo mundo praticamente presente em quase todas as sessões. Em todas as sessões. Esse não tem do que reclamar, ninguém reclamou. Ninguém reclamou. E o bacana é assim, por exemplo, nós temos aí, quem for no site da Câmara ver isso, ou então no relatório, no site do Instituto, o vereador que mais faltou, ele tem 85% de presença. Entendi. Então,
de cada 10 sessões, ele faltou, digamos, 1h30. Certo, entendi. Você entende? Então, é uma Câmara que está ali atuante. Uma presença razoável. Lógico que depois nós vamos colocar no gerador de caracteres, eu vou pedir para o Michel colocar o site do Instituto. Instituto Brasil Verdade, tudo junto, .org.br. Depois você pode anotar e visitar o site e ter mais detalhes. Outro critério, fiscalização do Executivo. Nesse aqui, o vereador Edilson Dias foi o que se destacou por ser de oposição. Ser de oposição. Por ser de oposição. A política ela é clara. Não é, olha, quem é o vereador melhor. O vereador de situação não fiscaliza? Mas ele aprova mais projetos. Ele aprova mais projetos. Aprova ou não aprova? Ele tem mais facilidade, ele anda melhor com o poder executivo. Ele liga para o prefeito e fala, aprova aí. Aprova. Não aprova? Claro. Isso é um jogo político e a sociedade tem que ter conhecimento. Agora, isso facilita, cada vereador tem a sua posição, um de oposição e outra situação. Evidentemente, o vereador de oposição, ele vai fiscalizar mais. Entendi. Evidentemente, um vereador de situação vai legislar melhor. O que é bom, o que é ruim, aí cabe o cidadão decidir. Agora, fiscalizar é uma função primordial do vereador, né? Do parlamento, de qualquer parlamentar. Né? Sem dúvida. Ele foi eleito para isso. Para isso, para fiscalizar e legislar. Claro. Mas a política é complexa. A política a gente não tem assim, olha, uma receita. Né? Outro critério também verificado foi a fidelidade partidária. 3 vereadores mudaram de partido. Era um PDT? Foram para o PROS, parece? Não lembro se era... O vereador Gilberto Benz e o vereador Nicolás. Eu não lembro o partido deles anteriormente. Que eram do PDT e foram para o PROS. E o vereador Jaiminho, que era do PMDB, foi para o PROS também. Então, isso é um critério. O vereador mudou de partido, ele tem uma nota estabelecida ali dentro do critério. Claro. Né? Afinal de contas, ele foi eleito com uma bandeira partidária de um partido. E, supostamente, ele deixou de lado essa bandeira e passou a saudar outra bandeira. Se foi melhor ou foi pior, aí cabe a ele dizer, ou a sociedade, a forma que a sociedade interpreta isso. E outro critério interessantíssimo que foi utilizado aqui foi a questão da transparência de cada vereador. Aí, no caso, o uso da internet é fundamental, né? Fundamental. E simples, Valdir. E simples, porque você veja bem, tem vereadores que eles se mostram mais presentes na internet, outros menos presentes. E a coisa mais simples é o vereador falar para a sua assessoria, olha, eu preciso que coloque a minha agenda no Face, no blog, no site. Um vereador dos 17 divulga a agenda semanalmente. Um vereador, que é o vereador, temos que até divulgá-lo, que é o vereador Val Advogado. Agora, qual a dificuldade? De se divulgar uma agenda. Nenhuma. Eu acredito que depois desse acompanhamento, eles vão colocar, porque são coisas simples que precisam somente ser ajeitadas. Sabe, colocar no Face o partido, é falar qual a comissão que faz presente, o seu telefone, o seu e-mail. O cidadão que está eventualmente assistindo a entrevista e achou interessante o trabalho do Instituto Brasil Verdade, logicamente pode ir lá no site, como nós falamos, verificar o levantamento completo, mas isso não precisa virar uma conversa de boteco. Ele pode passar a exercer essa cidadania lá na Câmara, até porque as sessões da Câmara são abertas à população, não estão sendo, no momento, transmitidas pela TV, acabou havendo um processo judicial que interrompeu a transmissão ao vivo, mas as sessões da Câmara são abertas. O problema é também a questão do horário da sessão. Essa outra questão que eu queria debater com você. Há propostas de se modificar esse horário, porque as sessões ocorrem numa terça-feira às 15 horas. Quem que pode ir às 15 horas numa sessão da Câmara? Então, Valdir, isso foi tema de uma discussão entre os núcleos, isso em São Paulo até, e eu citei isso. Eu falei, olha, como é que faz a Câmara que tem uma sessão às 3 da tarde? E aí houve essa discussão. Qual o horário melhor? Será que é à noite mesmo? À noite as pessoas estão mais cansadas. Será que é durante o dia ou não? Então, é uma questão da própria sociedade debater e levantar o que é melhor para cada cidade. Mas tem muito vereador que, se você for levantar essa discussão, vai falar, mas isso não é problema de vocês, é problema nosso. Não, pelo contrário, é problema da sociedade. É problema da sociedade. A sociedade tem que debater e escolher as melhores formas de se participar e se levantar essas questões. É uma questão, isso de repente é falta de cultura participativa do vereador que dá uma resposta dessa. Né? A Casa legisla para a população e deve satisfação para a população e para a sociedade. Se não tiver essa cultura, é preciso desenvolvê-la. Então, é importante, sim, que a população esteja à vontade
para ir na Câmara. Certo. Ah, de repente alguém fala, não é o horário, o melhor horário. Então, passa a ser à noite. Entendi. Passa a ser de manhã, não sei. Mas é Mas preciso precisa adequar para a sociedade, não a sociedade se adequar ao vereador. Qual a avaliação final do Instituto Brasil Verdade com relação a esse levantamento, a esse primeiro passo aí que foi dado e o que a população pode esperar num levantamento seguinte? A avaliação é positiva, a avaliação é boa. É claro que há um choque, os vereadores eles tomam um choque, nós tomamos todo o cuidado para não dar um choque tão grande, né? Porque esse é um trabalho paulatino. Você imagina que nós estamos atuando no Guarujá desde 2007 e levamos todo esse tempo para poder publicar um levantamento, esperando um amadurecimento da cidade, um amadurecimento político dos vereadores. Há um choque, isso é normal. A visão nossa é positiva, não pelo número do vereador, né? Não se prendam a isso, mas pela discussão, pela provocação do papel do legislativo. Sem dúvida. Até porque, Valdir, e o vereador, qualquer vereador vai concordar comigo, que a sociedade muitas vezes não sabe o papel do legislativo. Não sabe nem para que ele está. Para que ele serve. Então o vereador ele tem dificuldade quando ele vai para a rua fazer campanha. Ou muita gente pede para tampar um buraco, para telha, para cesta básica. Exato. E não é função dele. Não é função dele. Essa função clientelista, esse assistencialismo, não é função do vereador e também não é função de ninguém. O nosso sonho é que a sociedade se desenvolva sozinha. Então nós temos vereadores em São Paulo, por exemplo, que falam, mas eu ajudo a sociedade, eu distribuo telha. Tudo bem, amigo, mas não está dentro do critério e não é o seu papel fazer isso. E isso sai muito caro para o vereador. Porque se o vereador não puder dar, ele perde voto. Ele é mal avaliado. Ele é mal avaliado. Pelo seu eleitor. E não é pelo Instituto, é pela massa. Eleitor, exatamente. Ele, quando ele vai fazer campanha, qualquer cabo eleitoral sabe disso, a campanha sai caro. Sai caro antes da eleição, sai caro durante a eleição e depois. Porque um dia depois da eleição, tem gente batendo na sua porta. Eu já fiz campanha eleitoral, eu sei como é que é isso. Então a sociedade não sabe o papel do legislativo. É preciso que ela saiba e que ela amadureça e que a gente perca essa visão medíocre, tacanha de fazer política. Pequena. Pequena, extremamente pequena. E a política, muitas vezes você vê a sociedade condenar o político, mas ela age de forma promíscua no que se refere à política. Entendi. A pessoa, o cidadão que muitas vezes condena aquele que tem qualquer ato de corrupção, é o primeiro que vem de voto. Então, a gente precisa fazer o quê? Colocar luz sobre isso. Tudo isso. Mostrar para a sociedade o papel do vereador, o papel do executivo, e esperar, sonhar para que um dia essa sociedade amadureça e a gente tenha aí um lugar melhor para se viver. Correto. Bom, eu, em nome aqui da equipe da emissora, só tenho a te agradecer e parabenizar o Instituto Brasil Verdade pelo levantamento que foi feito e por estar jogando, como você mesmo disse, luz sobre um assunto que é para lá de interessante e de importante para o desenvolvimento da cidade. Nada melhor, como eu falei já em outras ocasiões, para repensar, refletir sobre esses 80 anos da cidade, do que pensar em tudo que foi feito até agora para fazermos 80 anos muito melhores aí daqui para frente. E eu te parabenizar. Infelizmente o programa está chegando ao fim, mas deixa um espaço para você dar uma mensagem final. A gente que agradece, o Valdir, o Instituto ele vem com outras ações agora, ainda para 2014, voltados para deputados estaduais, federais, senadores, deixando sempre claro, né, que nosso intuito, nosso objetivo é trabalhar em conjunto, é trabalhar por uma sociedade melhor. Eu duvido que qualquer vereador, qualquer político queira fazer um mau governo, uma má gestão. Não é? Nós precisamos perder, sem dúvida nenhuma, esse hábito, essa cultura de demonizar o político. Ao contrário, a nossa proposta é outra, é trazer todo mundo para uma discussão e sobre a nossa responsabilidade como cidadão. Tá certo. Certo? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Laura. Obrigado a você. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.